certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento. Consta que dia 24 de março de 1991, às 9 horas e 30 minutos, em Fortaleza, claro que da manhã, nasceu do sexo masculino o senhor, o menino chamado, que é o nosso dialogador de hoje, e que me trouxe um dos objetos para pautar o encontro, exatamente a sua certidão de nascimento. Ele é o jornalista, o homem de teatro, ator, enfim, dramaturgo, enfim, um encenador, né? E também um militante político, porque ele é suplente de deputado estadual pelo PSOL. E que é ele que está aqui no nome na certidão de nascimento? Eu vou dizer e vocês não vão adivinhar quem é, porque olha o nome dele, José Arimateia de Oliveira Moura Filho. E daí, tem alguém? Não. É porque ele usa outro nome. Ele usa um pedacinho do nome dele e um outro nome, para explicar tudo melhor, tá? Ele é Arimateia, mas ele é também Ari. Ele é Ari Areia. Tá aqui ele, Ari Areia. Ricardo, satisfação. Tudo bem que Ari a gente entende, é o nome do pai, é o seu nome de batismo, enfim, de registro, né, oficial. E o Areia? Olha, o Ari Areia surgiu como uma implicância na época do colégio. No meu primeiro grupo de teatro que eu entrei no colégio, as pessoas diziam assim, qual é o teu nome? Dizia Ari, era Ari Filho na época. Sim, e eles tinham montado recente um espetáculo infantil que era Ari Areia. É uma história de um grãozinho de areia que se apaixona por uma estrela cadente. Fofinha a história, né? É fofinha. E aí eles começaram, Ari Areia, Ari Areia, Ari Areia. E esse apelido se espalhou pela escola. No que se espalhou, isso virou um inferno na minha vida, você imagina. Que tudo nos corredores, na sala, tudo, no Orkut, que na época era Orkut. E aquilo me irritava de tal modo que eu não conseguia lidar com aquilo. Tal dia eu estava em casa, de noite, e alguém veio encher o meu saco, né, no MSN na época. Ari Areia, Ari Areia. Aí eu estourei de raiva. Depois que eu chorei de raiva, eu disse, caramba, esse negócio é legal. Soa bem, rima, eu acho que eu vou adotar esse nome. E tem uma literação, né? Tem uma literação. Ari Areia, parece o nome. E de certa forma parece com Arimateia, né? Mesma Arimateia, quantidade de sílabas poéticas. Aí eu disse, eu vou usar. Aí eu peguei e botei no Orkut, Ari Areia. Depois botei no MSN Ari Areia, meus e-mails. Adotei. Naquela atitude ali de criança inconsequente, talvez, hoje eu consigo entender um pouco melhor o que eu fiz, né? Eu estava meio que profanando a ofensa, assim, uma coisa que foi feita para me magoar, para me entristecer. Você fez algo de uma inteligência enorme, não foi? E eu não Você tinha consciência. transformou aquilo que era seria uma ofensa, uma pretensa ofensa, você capitalizou. Isso. Né? E é uma forma de amainar qualquer tipo de rusga em relação ao seu nome. E isso foi uma atitude, assim, que depois eu fui repetindo com relação a outras coisas, né? Por exemplo, essa coisa de ser gay. Aos poucos eu fui me apropriando do bicha, do viado, do gay, e fui transformando aquela coisa ruim em uma coisa que, olha, eu agora me aproprio disso e eu dou o sentido que eu quero dar. Assim, na hora... Isso é uma atitude inteligente, né? Isso é uma atitude política. É uma também, atitude né? política e inteligente. Aliás, exatamente inteligente porque é política. Ou é política porque é inteligente. Mas, enfim, é de uma inteligência extraordinária, não é? Porque aqui você despotencializa a ofensa. Sim. Se você... Por exemplo, o Jô Soares, quando ele diz um beijo do gordo, ele próprio está se chamando de gordo, quem o chamar de gordo não tem mais valor, porque ele próprio já se assumiu. Esvazia, né? o sentido ruim e constrói um outro sentido. Eu acho que isso é fundamental no nosso papel, porque assim, a gente que é o gay, o negro, o jovem periférico, as mulheres, a gente já existe, né, tendo que resistir a muita coisa. A gente nasce na contramão do mundo. Então, a gente precisa dar os nossos próprios sentidos, né, para aquilo que querem imprimir na gente como um lugar de subalternidade, um lugar de diminuição, de minorização. A gente precisa saber dar as viradas necessárias para construir a nossa própria dramaturgia de vida. E né? ressignificar também os nomes, né, as palavras. Sim. Né? Você, portanto, imagino, já que você está se referindo a isso, que você deva ter sofrido, assim como sofreu bullying por Ari Areia, personagem do grão de areia que se apaixona por uma estrela cadente, você deve ter sofrido também por causa da homossexualidade. Sim. É o viado, é bicha, é mulherzinha. Eu lembro, Ricardo, enfim. Quando e aí você reverteu isso. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu lembro que na escola eu não gostava de futebol. Eu gostava de outras coisas, gostava de ler, gostava de escrever, gostava de desenhar, de pintar. Mas o fato de eu não gostar de futebol
né? Eu não sabia se gostava de meninos ou de meninas. Eu era um pré-adolescente, mas eu sabia que não gostava de futebol. O fato de eu rejeitar o futebol, o esporte, por ser um ambiente muito masculinamente tóxico, né? As pessoas me taxavam como mulherzinha. Então, mesmo antes de eu me entender como gay, de eu me assumir publicamente como gay, as pessoas, elas constrangiam de alguma forma pelo fato de você não performar aquela masculinidade. Você não está dentro do padrão Isso. que se estabeleceu socialmente como masculino e feminino. Aí você imagina, eu sou arimateia, né? Não é à toa. Meu pai também é arimateia, né? É pastor evangélico. Seu pai é pastor evangélico. Da Assembleia de Deus. Daí talvez o nome, né? Porque Arimateia é o nome bíblico, não é o nome de um homem que inclusive deu ele cede a sepultura, né, a Cristo, e que defendeu Cristo em muitos momentos no Sinédrio, né? E teve ponderações em relação à condenação dele, não é? Lá em casa os irmãos são todos nomes bíblicos, Arimateia, Timóteo e Josué, né? São todos da Bíblia. Nomes bíblicos. E como é então que uma família bíblica aceita, descobre ou lida com a homossexualidade assumida de um de seus filhos? Isso foi uma questão. Esse é um tema, assim, né? Eu sempre soube que era gay, né? Desde muito pequeno. A gente vai entendendo isso a partir do amadurecimento, do empoderamento que a gente vai tendo do nosso corpo, da afetividade. Mas desde que eu fui me apaixonando pela primeira vez por alguém, essa paixão era sempre direcionada mais a meninos do que a meninas, né? Namorei algumas meninas ao longo da vida, mas as paixões avassaladoras, né, eram sempre por meninas. Eu escondi isso, né, até os meus 18 anos, quando eu me apaixonei perdidamente por um rapaz, e aí eu tinha vontade de andar na rua, de mão dada, tinha vontade de que as pessoas soubessem e tal. E aí não foi uma coisa muito fácil. Eu preparei, assim, a forma de dizer como eu queria que ele soubesse, porque eu não queria que fosse por outras pessoas, né, chantageando, constrangendo. Eu queria que eu chegasse e dissesse. Isso também é uma atitude política, né? Eu decidi... Se aconselha a todo mundo, né? Eu decidi, faça dessa forma, né? E decidi que fosse ao mesmo tempo para os dois, para não ficar o segredo guardado aqui com um e o outro não saber. Eu queria que fosse com os dois, pai e mãe. E aí a reação não foi muito boa. Entendo. Natural. A reação foi bem complicada, porque eu já estava com 18 anos, eu era obreiro da igreja. Você era obreiro da igreja? Era a igreja... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Sim. Era professor, era pregador, viajava pelo interior pregando. Tem cidades onde não tinham igrejas que eu ajudei a abrir, uma loucura, depois eu te conto com calma. Então havia uma expectativa. Quando eu verbalizo isso, por mais que ele já tivesse uma ideia, quando eu verbalizo isso, há uma quebra de expectativa. De plano, de projeto de futuro. Projeto de vida. É como se tivesse rompido, quebrado, estraçalhado o que eles imaginavam. Eu entendo a E há uma desesperança também, não é? Total. Eu entendo. Eu estou falando em termos geral, não estou falando nem do seu caso com seu pai e sua mãe, não. Quando você tem a verdade dita por aquela pessoa que é a protagonista da sua própria vida, ela rompe qualquer tipo de elucubração, alhures, né? Fora aquilo que está ali. Então a desesperança se estabelece em relação ao plano que você tinha para o outro. Muitos pais, eles têm essa reação, assim, uma das reações mais naturais, né? mais comuns é essa reação da desesperança, do luto. O luto, né? O luto, porque você tem uma expectativa desde quando a criança nasce e aquilo rompe, né? Eu costumo dizer que essa expectativa, ela é fruto de uma heterossexualidade compulsiva. Né? A sociedade que a gente vive, ela é compulsivamente heterossexual. Então ela desnaturaliza qualquer outra possibilidade de ser. E aí eu entendo a dor dos meus pais naquele momento. Mas hoje é uma dor já madura e já... uma dor amadurecida. Amadurecida. Mas o que me surpreendeu mais nessa história toda, né, e que eu queria falar sobre isso agora, é a desse prato aqui. É? O segundo objeto que o primeiro suplente de deputado estadual do mandato do Renato Rosendo, que é o Ari Areia, está aqui comigo, é hoje o nosso dialogador de hoje, jornalista e homem de teatro, Ari Areia. Eu ficava meio encabulado de dizer assim, primeiro suplente de deputado e tal, mas estive no Recife recentemente, na cidade do Recife, e o nosso vereador lá, o Ivan, falou assim, você tem que dizer que você é suplente de deputado, porque você não é suplente de qualquer pessoa, você é suplente do Renato Rosendo, não é qualquer coisa. E você vai assumir, não vai? Então, o Renato, ele tem uma delicadeza muito grande, né, nos mandatos que ele assume, que é sempre durante o mandato, ele tira uma licença de 4 meses para dar espaço para o primeiro suplente assumir, né, e ter esse revezamento de liderança, de espaço, de voz, de ocupação. Né, que afinal de contas, né? vocês estão juntos com um mandato só, mas são pessoas com
com prioridades, né, com particularidades, né, diferentes. E muito potente, assim, uma pessoa de teatro, militante da cultura, LGBT, na juventude, falando naquela tribuna tão pesada, né? Pesada, com discursos tão homofóbicos, tão misóginos, tão reacionários, né? A expectativa é que a gente logo tenha aí uma possível exercício de mandato aí pela gente. Seria daqui a um ano, talvez? A gente está vendo essa data, o momento mais... Então, para ser mais claro, ele é primeiro suplente de deputado do mandato do nosso Roseno, Renato Roseno, que, como disse o seu vereador lá de Recife, não é qualquer mandato, né? É uma pessoa expressiva, né? Respeitabilíssima, que é o Renato Roseno. Mas você me trouxe um prato. Vocês sabem que os objetos vão pautando, os objetos que o convidado traz, vão dando assim margem, vão criando uma pauta, né? A partir, claro, do olhar do convidado e do meu. E agora eu me pergunto, ele me trouxe um prato. Está relacionado a quê? Para quê? Que tema seria? Então, esse prato, quando a minha avó, por parte de mãe, a avó Lourdes, Dona Lourdes Parteira, lá do Pirambu, meu pai e minha mãe nasceram no Pirambu, né? Eu também. Ela também é muito religiosa, diaconisa da Igreja Católica e tudo. Quando eu saí de casa, porque assumi para os meus pais que era gay e tudo mais, eu fiquei morando na casa de amigos enquanto resolvia a minha vida, né? Não tinha para onde ir exatamente, não queria ir para casa de ninguém da família para não gerar um conflito entre meus pais e a família. Minha avó me liga, 1, 2 semanas depois, diz assim, eu quero falar com você, mas não precisa dizer nada, já sei de tudo. Aí quando eu chego na casa dela no Pirambu, ela senta, diz assim, fala, olha, não mudou nada, você continua sendo meu neto. E aí dá um sermão muito bonito sobre acolhimento e diz assim, espere aqui. Aí eu fiquei sentadinho na mesa da cozinha, ela foi lá dentro, um passinho lento, e trouxe uma caixa, assim, uma caixinha de papelão quadrada, que tinham 2 pratos, 2 copos de alumínio, 2 xícaras, 2 conjuntos de talher. E ela disse assim, eu não tenho como receber você e seu companheiro, porque minha casa é pequena. Mas isso aqui é para você recomeçar a sua vida. E isso para mim foi uma atitude... Eu não esperava. E a voz ficou um pouco embargada, porque aquela atitude da minha avó naquele momento... foi uma atitude de grandeza humana extraordinária. E hoje eu fico muito feliz assim, de saber da organização de coletivos como as Mães pela Diversidade, que já existem aqui no Ceará. Sim, a Mara esteve aqui, que é linda, né? Eu não consigo me conter diante da articulação delas. E aí o abraço da minha avó nesse momento, esse prato é o último, é o único que sobrou, o restante foi quebrando já faz quase 8 anos disso. O abraço da minha avó, eu vejo encarnado, né, na existência dessas mães pela diversidade. E aí eu queria... que gesto cristão, não? Esse sim, o gesto da sua avó é um gesto de cristianismo mesmo, né? E o que eu acho forte nesse gesto dela, porque ela não falou assim, você. Ela não estava preocupada comigo. Estava preocupado comigo e com quem estivesse comigo. Com o companheiro. Ela falou assim, eu não posso receber vocês de 2 porque eu não tenho, minha casa é pequena. Isso é muito Mas ela separou 2 pratos, dos pratos dela, 2 pratos, 2 talheres, 2 copos e 2 xícaras. E isso para mim foi... E a reconheceu a família, né? Reconheceu sua avó foi revolucionária, tá acima, tá à frente do STF, tá à frente, não é? De Dona Lourdes Parteira. Dona Lourdes Parteira. Lá do Pirambu. E é bonito também porque... Ela fez o seu parto, né? Sim, foi como se fosse um parto. Nesse sentido, né? Desse novo areia. Eu me senti realmente nascendo nesse momento. A sensação que eu tenho é essa. Agora você fez a leitura da metáfora, que eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso. É como se tivesse sido realmente o parto. Naquelas cozinha, final de tarde, é como se eu tivesse conseguido respirar. Aí eu chorei, porque eu não tinha chorado ainda. Mas tinha que chorar. Ela foi de uma grandeza. Só o telefonema dela é lindo, é dizer, ó, eu já sei, não precisa você falar nada. Quer dizer, ela evitou você ter que constranger, poderia se constranger em dizê-la, pela diferença de idade entre vocês dois. Então, a sua avó foi de uma lindeza. Tenho um carinho muito especial por ela. Outra situação de vó que eu lembro... Bonito. Então, esse prato é o seu parto. É um parto, simboliza o parto. É um prato parto. É um prato parto. E é um parto do social, não é só do âmbito circunscrito à família. Porque esse gesto é um gesto de acolhimento que representa uma nova sociedade. Sim. Que aceita a diversidade, que aceita, que não está ligada aos padrões de gênero, né, estabelecidos, compreendendo que isso são padrões sociais construídos historicamente. Então, o gesto da sua avó, não é?
E o fato de você trazer esse tema para cá, não é um tema que tem a ver com a vidinha pessoal só do Ari, que já é importante, mas transcende, entende? Transcende o Ari. Isso é muita areia para o nosso caminhãozinho. É importante trazer isso para um veículo assim, de um alcance grande quanto o seu programa, porque tem muita gente assistindo, talvez pais. E aí é importante que esses pais saibam que abraçar os filhos LGBT é de uma grandeza assim, sem precedentes. Porque quando a gente é criança ou adolescente na escola e alguém bate na gente porque a gente é magro ou gordo, a gente chega em casa chorando e fala, me bateram porque eu sou gordo. E aí o pai vai lá e toma satisfação. Mas quando você é LGBT e alguém te implica porque você é gay, você não vai ter coragem de chegar em casa e papai, implicaram comigo porque eu sou gay. E em muitos casos, se essa pessoa disser, implicaram comigo porque me chamaram de gay, apanhou lá na escola e apanha também em casa também. Então o acolhimento é fundamental. E aí eu sugiro que as pessoas que estejam assistindo, que se sintam sensibilizadas, procurem as Mães pela Diversidade, porque é uma vivência assim, fundamental. Para quem não sabe, explica o que é o Mães pela Diversidade. O coletivo Mães pela Diversidade, elas se reúnem uma vez por mês, elas fazem eventos, fazem atividades, e é um grupo de mães e pais, não é, de pessoas LGBT que se apoiam entre si, que se ajudam a compreender a situação dos próprios filhos, a desconstruir, né, o preconceito por LGBTfobia que naturalmente as pessoas vão construindo desde que nascem. E expande isso para qualquer pessoa, extra-família. Quando a gente fala assim que a nossa família existe, quando eu digo assim, a minha família existe, não é simplesmente pelo direito de adotar. A gente usou muito isso na época de legalizar a adoção, né, por casais homoafetivos. Quando a gente reivindica que a nossa família existe, é no sentido de que a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem irmão, a gente quer ter um ninho, um lugar em que se apegue, em que se proteja, né? Alguém por quem chamar. Então, as Mães pela Diversidade, para mim, elas são fundamentais. Elas ampliam a ideia de família acolhedora, né? Porque elas abraçam não apenas os seus filhos LGBTs, ela abraça qualquer pessoa, né, em situação de vulnerabilidade que esteja tenha essa condição, né? E elas disputam sentido. Aquela coisa do areia ou do gay que a gente vai desconstruir no sentido e construir no outro sentido. As Mães pela Diversidade, elas disputam o sentido do que é família, do que é mãe, sabe? Tipo assim, tem uma charge de um amigo meu, o Robson Fernandes, que são duas fadinhas, né? Uma chega para outra e fala assim, como foi com seus pais? Aí a outra abraça e aí você vê ela chorando. Aí na outra charge ela diz assim, deu tudo certo, eles entenderam tudo. Então, que bom que seria o mundo em que esse dizer algo sobre você não fosse tão traumático, né? A mãe aí é uma mãe, a ideia, você está dizendo que esse coletivo reconstrói a ideia de maternidade, porque essa ideia de maternidade transcende a consanguinidade, né? Sim. Quer dizer, filhos são todos que estejam nessa situação, não é? Tem uma coisa bonita que eu não ouvi, necessariamente o meu filho, o filho da minha casa. Eu ouvi da Evelise, que ela é uma das coordenadoras das mães. Antes do grupo surgir no Ceará, eu estava em Belo Horizonte, ela me ligou de Fortaleza, a gente conversou horas. E aí ela, aos prantos, ela dizia assim, eu não sei ser militante. Eu quero aprender com vocês, porque eu sou só uma mãe brigando pelos seus filhos e pelos filhos daquelas mães que não despertaram para essa causa. Isso é de uma grandeza, né? É de Prêmio Nobel da Paz, não é? Inclusive, um beijo aí para as Mães pela Diversidade. Que lindo, que lindo. Obrigado por vocês existirem. É verdade. Todos nós dizemos isso. Eu tive a oportunidade de dizer isso aqui para a Mara, né? Mara, né? A Mara Beatriz. A Mara Beatriz, que esteve aqui, que é uma das coordenadoras, digamos, desse movimento. Mas olha, outro objeto que o Areia me trouxe, militante político, jornalista e homem de teatro, um teatrólogo, né? Um ator, é algo que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim de LGBTs, mas acho que esse tema aqui transcende, mas também tem um pouco a ver com a história dele. Porque, vejam, ele é filho, a educação dele até os 18 anos era numa igreja evangélica. E, de repente, ele me traz, ao ser convidado para o programa, uma guia de Umbanda, não sei, de Mãe de Santo. Uma guia de Oxalá. Explique-se, areia, e polemize, no bom sentido, essas ideias de religiosidade e de diversidade que não estão apenas circunscritas ao mundo da sexualidade, mas que também abrange a questão das conversões e das convenções religiosas. A minha vida, ela foi, desde que eu nasci, assim, desde o berço, ela foi muito imersa na transcendência, na espiritualidade, né?
Então, desde muito pequeno, eu fui acostumado aos cânticos, às orações, às leituras, às reflexões espirituais. Quando eu saí da igreja, porque eu achava que a igreja não me cabia, né? Eu lembro que na época eu dizia assim, eu não saí da igreja por nenhum tipo de decepção, por nenhum tipo de constrangimento, saí da igreja por temor, porque eu não queria gerar um constrangimento por ser quem eu era. Eu lembro que me afetou a ausência, a falta, a ruptura com essa coisa do transcendente, né? Dimensão. E eu lembro que eu arrepiava muito, chorava, me emocionava muito ouvindo a Maria Bethânia. E a Maria Bethânia, ela canta, né, as aiabás, ela canta para todos os orixás e tal. E esse processo de desconstrução da homofobia internalizada, cristalizada, também foi um processo de desconstrução desse racismo religioso, né, que foi imprimido, impresso na minha criação, né, porque tudo que fosse dos cultos afro-brasileiros para aquela criança, aquele adolescente evangélico, era demoníaco, era demonizado. Então foi importante para mim o contato com a arte, né, por meio da Bethânia, desconstruir também essa percepção, essa visão. Eu tive a primeira vez numa festa, né, de orixá, num terreiro, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. E eu lembro que eu fiquei encantado com aquela festa que eu participei, porque era uma festa de candomblé, né? Não era de umbanda, então as canções eram todas em Yorubá, né? E aí eu não entendia nada do que era dito, aquele dialeto, naquele idioma, mas eu fiquei aquelas 2, 3 horas completamente fissurado, assim, fixado nas movimentações, nas danças, porque os deuses dançavam. E os tambores? E os tambores. E aí eu fiz um relato sobre isso, do meu encantamento a partir da dança dos deuses. As deusas e os deuses descendo até nós e dançando diante de nós. Aquilo para mim foi uma epifania. Foi epifânica, exatamente. Sabe? E aí essa guia eu ganhei de presente de uma mãe de santo, passando por Sobral, né, durante o último processo eleitoral, a mãe Marta de Oxóssi. A gente não se conhecia, nos conhecemos num evento lá de direitos humanos, e ela me abraçou e falou assim, eu gostei de você. Aí me adotou, né? Disse que ia rezar por mim, orar por mim, e tinha um presente para me dar. E aí foi essa guia. E essa guia é de? De Oxalá. Oxalá, mas ela não é, ela é de? Ela é de Oxóssi. Ela é filha de Oxóssi. Mas ela me deu uma guia de Oxalá. Não se sabe por quê? Não sei por quê. Não sabe por quê. Também não sei qual é o meu santo, preciso ainda... Então você não é um convertido, você não saiu de uma religião para outra. Não, eu não... Apenas você entrou, foi uma imersão no universo cultural dessas... Eu não sou candomblessista nem umbandista. Isso. Eu tenho uma reverência, assim, um respeito, né, muito grande pela resistência que são esses cultos, né, diante do processo colonizador que ainda hoje, né, repercute no Brasil, né, demonizando, destruindo esses templos, assim, eles são resistência para manter uma tradição, uma ancestralidade. E eu tenho tentado, né, nos últimos 4, 5 anos, buscar esse reconectar com essa ancestralidade, né, de onde vem essa negritude, né, que corre e pulsa nas nossas veias. E tem me feito bem, assim, ter desconstruído. Continua o tema da aceitação da diversidade, Sim. né? E outra coisa linda é que, para ser aquela famosa frase que a gente podia repetir aqui, quer dizer, você disse que não é um bandista, não se converteu, né, nem necessariamente. Mas, aí vem a velha frase, para defender a negritude, não precisa ser negro, necessariamente negro. Né? Para defender a comunidade LGBT, não precisa que você seja da comunidade, entende? Para defender, enfim, as mulheres, não é? Não precisa você necessariamente ser mulher, não é? Então, quer dizer, é um compromisso com a sociedade, com a diversidade, com o respeito humano, com os direitos humanos, independentemente de você ser ou não, não é? A gente precisa entender assim, todos nós, né, que estamos do lado de cá da força, né, no sentido de que existe uma divisão visível de classes, né? Sim. Nós que estamos do lado de cá, nós sofremos opressões diversas, né? O chão que se esfarela sobre os nossos pés, se esfarela sobre os pés de todos, mas se esfarela sobre os pés de alguns de forma diferente, mais rápido. Muito então, mais. As pessoas negras, né? A juventude negra, ela sente esse chão se esfarelar de uma forma absurda, as mulheres negras, as travestis. Então, o que a gente precisa entender é que o chão está se esfarelando sobre os pés de todos nós. Nós precisamos combinar de não morrer, todos,
se aquilombar de alguma forma, para evitar, né, que a morte vá se aproximando dos nossos, porque se eu não me importo com a opressão que o outro sofre, essa mão, né, capitalista absurda, né, que sufoca o jovem negro, na hora que ele terminar de sufocar lá, ela vai soltar e vai sufocar o que? As mulheres negras, as pessoas do candomblé, as LGBTs, aí logo em seguida as mulheres, e aí chega em todos nós, porque a mão que oprime, ela sufoca todos nós. Então é uma percepção de que a luta, ela é uma só. A gente está segmentado nas nossas individualidades e nas nossas especificidades, mas a luta é contra uma coisa só que nos oprime, né? A mãe, quer dizer, deve acolher a todos, mas ela tem que ter um olhar especial para os mais fracos, os oprimidos, sim, aqueles que estão em brutal disparidade, né? Em relação ao dominante, né? O respeito à democracia nem sempre é ter um olhar igual, não é? É ter um olhar, às vezes, diversificado e especial para aqueles que mais necessitam, né? Para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sem condições de ascendência, de ascender. E tem um outro aspecto interessante também, me dá aqui. Você falou de... Você está defendendo... Nós estamos aqui defendendo dois aspectos, um da religioso e o outro da sexualidade. E parece, por exemplo, que quando ele foi aceito lá pela vozinha dele, olha aí, qual é o nome dela? Lourdes, Dona Lourdes Parteira. Dona Lourdes Parteira. Quando Dona Lourdes Parteira fez o parto do neto, né, no mundo adulto, etc., ela é um gesto belíssimo e que trouxe a felicidade para você se emocionar até as lágrimas. Mas, no entanto, é aí que eu quero chegar. É que assumir essa, digamos, marginalidade, essa minoria em relação aos oprimidos, não é? Em relação aos opressores, melhor dizendo, não é algo fácil. Não. Por exemplo, uma pessoa, claro, uma pessoa, por exemplo, que é aceita porque porque se descobriu a sua homossexualidade, não significa dizer que agora ela vai para o paraíso, entende? Não. Pelo contrário, ela vai para o enfrentamento dessa sociedade. E eu lembro, Ricardo, ela vai para o embate, né? É uma luta. O momento em que eu decidi, que assim, eu não decidi ser gay, eu sempre fui gay. É lindo, né? É prazeroso, é digno, mas é uma luta, não é? É uma luta. O momento em que eu decidi sair da igreja, assim, eu não quero mais ter uma vida dupla, esse momento eu estava num ápice na minha vida religiosa, na minha carreira, de pregador, por exemplo. Sabe, eu pregava em grandes templos, aquele templo enorme ali perto do Castelão. Cheguei a pregar ali. Você morreu este e nasceu outro. Isso, eu dei o parto dessa outra coisa do zero. Do zero, realmente do zero, assim. Sem apadrinhamento, sem nada. Para mim foi muito difícil, assim, foi uma escolha muito, muito sincera e consciente. Deixei de lado isso aqui e agora vamos começar isso aqui. E agora a gente deixa de lado essa primeira parte do diálogo e vai para a segunda parte do nosso diálogo com o primeiro suplente deputado do mandato de Renato Roseno, que é o Areia, que está aqui, que é jornalista e homem de teatro e que nos trouxe e vai colocar para o próximo segmento outros objetos que vão pautando, vão dando tema para a nossa conversa. E olha o que nós vamos conversar. Vamos falar sobre o PSOL, vamos falar sobre literatura e vamos mostrar fotografias e fotografias no próximo segmento do programa Diálogo.